e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 13, verso 58. Um bom dia na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui de volta, hoje um domingo, e estamos servindo ao Senhor com alegria, meditando na Escritura Sagrada, um livro importantíssimo para que nós possamos ter um crescimento espiritual e uma maturidade espiritual. O capítulo 13 de Mateus é um capítulo que destaca a natureza do reino, destaca a resposta das pessoas à mensagem do Evangelho e destaca a revelação e ocultação da verdade. O que nós vamos ver então nesse capítulo 13, um pouquinho extenso, são 58 versículos, que podemos resumir ele em 8 partes. E a primeira parte fala sobre a parábola do semeador. E os versos 1 a 9 do capítulo 13, e o verso 1 diz: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. A cena se passa à beira do mar da Galileia, evidenciando a abordagem prática e acessível de Jesus. Verso 3 diz: e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Jesus usa uma imagem comum para transmitir verdades espirituais profundas. A atividade de semear é um símbolo da disseminação do Evangelho. O verso 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A chamada à atenção sugere que a verdade espiritual requer discernimento. A disposição de ouvir é uma obra da graça de Deus. A interpretação da parábola do semeador, então, é a segunda parte e vai dos versículo 10 a 23. O versículo 10 diz: e aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? A pergunta dos discípulos reflete a curiosidade em entender o método de ensino de Jesus. Verso 11 diz: respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. A revelação de Deus é seletiva. A ênfase nas chaves do reino destaca a soberania de Deus na revelação da verdade e no julgamento daqueles que permanecem em incredulidade. Verso 19. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração dele. A explicação destaca a batalha espiritual que acontece na recepção da palavra. A incapacidade de compreender é uma condição de total dependência da iluminação divina. A parábola do joio vai dos versos 24 a 30, e o verso 24 diz o seguinte: outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Esta parábola aborda a coexistência do bem e do mal no mundo, simbolizando a realidade da igreja e o reino. Verso 25: mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. A presença do joio representa os filhos do maligno, que são um lembrete da realidade do pecado e do engano no mundo. A quarta parte fala sobre a interpretação da parábola do joio, dos versos 36 a 43. O verso 41: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. A interpretação reafirma a certeza do juízo final, onde haverá separação entre o justo e o injusto. O reino é tanto já presente quanto por vir. A doutrina do juízo final é fundamental. A segurança dos eleitos é assegurada pela soberania de Deus e justiça de Cristo. A parte 5 fala sobre a parábola da mostarda e do fermento registrada nos versos 31 a 33. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. A parábola da mostarda destaca o crescimento do reino a partir de pequenos começos, simbolizando a natureza expansiva e transformadora do Evangelho. O verso 33, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo ficou levedado. O uso do fermento reflete a natureza do reino que trabalha de maneira silenciosa, mas poderosa. A obra do Espírito Santo é muitas vezes invisível, mas é efetiva. Os versos 44 ao 46 fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que é a parte 6 deste capítulo. O verso 44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Ambas as parábolas enfatizam o valor do reino que deve ser buscado e apreciado acima de tudo. A alegria da descoberta exige sacrifício e comprometimento. Verso 46, e indo, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. A ideia do valor supremo do reino sublinha a resposta apropriada à revelação de Cristo. A salvação é um dom valioso que merece nossa total dedicação. Os versos 47 a 50, na parte 7 deste capítulo, fala sobre a parábola da rede. Ainda o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou toda sorte de peixes. A variação dos peixes simboliza a inclusão e exclusão no reino, refletindo a realidade da missão da igreja e a diversidade das reações ao Evangelho. Verso 49, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Esta parábola complementa a visão do juízo final e enfatiza a totalidade da ação de Deus em separar o justo do ímpio, corroborando a segurança do eleito. E a última parte deste versículo, 51 a 58 deste capítulo, é a conclusão e a recusa em Nazaré. Depois que Jesus conta toda essa parábola, diz: e quando chegou à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam, dizendo: de onde ele vem esta sabedoria e estes milagres? A incredulidade de Nazaré, apesar das maravilhas de Jesus, expõe a dureza do coração humano diante da verdade. O verso 57 diz: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A recusa em aceitar Jesus ressoa com a questão da soberania de Deus em iluminar e endurecer os corações. A rejeição é uma parte trágica do ministério de Jesus. Bom, podemos aplicar esses textos de pelo menos 4 formas. Primeiro, escutar e compreender, a palavra de Deus. A exortação de Jesus a ouvir com discernimento nos desafia a cultivar sensibilidade às verdades de Deus, reconhecendo a necessidade da iluminação do Espírito Santo em nossa compreensão. Segunda lição, precisamos valorizar o reino de Deus. As parábolas que ilustram o valor do reino nos convidam a refletir sobre nossas prioridades. Estamos dispostos a abrir mão de tudo para alcançar o que realmente traz vida e valor espiritual? Terceira lição, não podemos nos esquecer da realidade do juízo e da esperança. O ensino sobre a separação dos justos e injustos serve como um lembrete da importância de viver em conformidade com nossa fé, mantendo a esperança na obra redentora de Cristo. E por último,
o crescimento silencioso do reino. Assim como o fermento e a mostarda, o reino de Deus pode crescer de forma silenciosa em nossas vidas e comunidades. Devemos estar abertos a como o Espírito está operando, mesmo que muitas vezes de maneiras que não são imediatamente visíveis. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença mais uma vez. Que os nossos corações estejam receptivos, que a nossa mente esteja sendo iluminada pela palavra do Senhor, para compreendermos as verdades profundas que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoa todos aqueles que estão me ouvindo neste momento e aqueles que estão indecisos quanto a questões da vida espiritual. Que o Espírito Santo as ilumine para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá.